Hi guys! Professor Daniel Pondé do canal Inglês no Teclado com mais uma dica sobre advérbios da língua inglesa. Na aula passada a gente iniciou o estudo sobre advérbios em inglês. Eu disse que um advérbio é uma classificação, um rótulo que a gente dá para uma determinada palavra quando essa palavra ela tem o poder de modificar um adjetivo, ela pode modificar um verbo e ela pode modificar até mesmo um advérbio modificando outro advérbio. Além disso, na aula passada eu expliquei que um advérbio ele não precisa ser uma palavra isolada. A gente poderia ter um conjunto de palavras que atuavam como um advérbio. Nessa nova aula, eu vou falar sobre os diferentes tipos de advérbios em inglês. Essa aula pode te ajudar a ampliar o seu vocabulário da língua inglesa, como você vai notar daqui a pouquinho. Então, caso você fique com alguma dúvida, é só você deixar o seu comentário aqui ao final na seção de comentários que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês, combinado? De modo geral, a gente diz que existem 3 grandes grupos que classificam ou rotulam os advérbios em inglês. Nós temos aquele chamado de simple adverbs, nós também temos o chamado relative adverbs e também temos o caso dos interrogative adverbs. Nessa videoaula, eu vou tratar apenas do grupo chamado Simple Adverbs, ou advérbios simples. Você vai notar que o grupo chamado Simple Adverb, ele pode ser subdividido em outros pequenos grupos. Então, a gente tem um grupão de advérbios em inglês que é chamado de Simple Adverbs. E esse grupão, ele é, então, subdividido em outros pequenos grupos. A principal característica do grupo chamado Simple Adverbs é que um advérbio que está dentro desse grupo, ele simplesmente modifica uma palavra. Ele modifica um verbo, um adjetivo, um advérbio, como a gente aprendeu na aula passada. Dentro do grupo chamado Simple Adverbs, a gente tem aqueles advérbios que são classificados ou rotulados como Adverbs of Time, ou advérbios de tempo. Ou seja, o nome já diz, esses advérbios eles têm a principal característica de estarem relacionados ao tempo. A gente não diz hoje, amanhã e coisas do tipo. Observe o seguinte exemplo. She comes here daily. Mais uma vez, she comes here daily, que contém o sentido de ela vem aqui diariamente. Então a palavra daily é um advérbio de tempo, é um adverb of time. Em outro exemplo, eu posso dizer o seguinte. Maria went to São Paulo yesterday. A Maria partiu, a Maria foi para São Paulo quando? Yesterday. É um advérbio de tempo. Ontem. Yesterday. Maria went to São Paulo yesterday. A Maria foi para São Paulo quando? Yesterday. Ontem. É um advérbio de tempo. Da mesma forma que a gente tinha ali os advérbios de tempo, a gente também tem os advérbios de lugar, que vão identificar certo local. Eu posso dizer para alguém come here, venha aonde? Aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Come here, venha aqui. Come here, come here. Então veja que eu tenho aqui um exemplo de advérbio de lugar, que é a palavra here, que exprime o sentido de aqui. Eu poderia fazer o oposto e dizer para alguém go there. Go there. Vá, mas vá para onde? Lá. Go there. A palavra there é um exemplo de adverb of place, ou advérbio de lugar ou local. A gente tem aqueles advérbios que são chamados de adverb of frequency, então advérbio de frequência, ou até mesmo adverb of number. Observe o seguinte exemplo. Bob frequently comes here. Então, o Bob vem aqui, mas eu disse com qual frequência ele vem aqui? Raramente? Ele sempre vem aqui? Não, eu disse frequently, frequentemente. Então, Bob ele vem aqui frequentemente. Bob frequently comes here. O Bob vem aqui com frequência. A gente diz com frequência ao final da frase em português, mas em inglês a gente pode adicionar o advérbio frequentemente antes do verbo, porque, como a gente viu, essa é uma das principais características dos advérbios. O quê? O advérbio ele modifica uma palavra seguinte. É um caso do verbo come, de vir. Então, eu disse frequently comes. Bob frequently comes here. E aí, ele vem aqui pouco, mais ou menos? Não, ele vem frequentemente. Eu posso informar a uma colega de trabalho que uma pessoa chamada Samantha ligou novamente. Em inglês fica assim, Samantha called again. Samantha called again. E aí, a Samantha ligou apenas uma vez? Não, eu disse again, que contém o sentido de novamente. Trata-se de um
Advérbio de frequência da língua inglesa. Samantha called again. A Samantha, o quê? Ligou, mas quando? Again, novamente. Nós temos também a questão dos advérbios de maneira ou adverbs of manner. Adverbs of manner. Então a gente utiliza esses advérbios justamente para relatar, adicionar uma informação adicional e indicar como algo, o modo como algo se deu em inglês. Observe o seguinte exemplo. The child cried loudly. A criança chorou. The child cried. Mas de que modo? De que forma? Loudly. E aí, foi baixinho? Não, ela chorou alto, porque eu disse o quê? Loudly. Então eu tenho aqui um exemplo de advérbio de modo ou de maneira, que é loudly, que indica que algo se deu de forma o quê? Alta, em alto tom. The child, a criança, o que ela fez? Cried. Ela chorou, mas de que modo? Loudly. Então ela simplesmente chorou mansinha, quietinha na dela? Não, ela esperneou. The child cried loudly. Eu posso me referir ao modo, à forma como alguém trabalha. E aí, essa pessoa ela é mansa, não trabalha direito, ou ela gosta de trabalhar, ela se dedica? Observe o seguinte exemplo. Jack works hard. Jack works hard. Então, Jack ele trabalha. Ok, eu disse work. O Jack trabalha. Mas de que modo? Ele dá duro, ele trabalha o quê? Muito bem. Então, ele se dedica extremamente ao seu ofício. Jack works hard. Há também na língua inglesa o advérbio que a gente chama de adverb of degree or quantity, advérbio de grau ou quantidade. Como já diz o seu próprio nome, ele vai indicar ali a intensidade ou até mesmo a quantidade com que algo ocorre. Até mesmo podemos pensar em magnitude. Eu olho para o mar e identifico que o mar está extremamente calmo, extremamente calmo. Então a palavra extremamente está atuando sobre a palavra calmo. Calmo é um adjetivo, extremamente um advérbio. Em inglês eu posso dizer o seguinte: The sea is perfectly calm. Você pode achar estranho dizer que o mar está perfeitamente calmo, mas é somente um exemplo de advérbio para justamente indicar o que? A magnitude. Aí ele está pouco calmo, está muito calmo, está mais ou menos. Como eu disse perfectly, a gente pode partir do princípio de que o mar está extremamente calmo, está perfeitamente calmo. The sea, o que tem o mar? Is perfectly, está perfeitamente o quê? Calm. The sea is perfectly calm. Também dentro desse grupão que eu chamei de simple adverbs, a gente tem um subgrupo que é chamado de adverb of affirmation and negation. São os advérbios que embutem o sentido da afirmação ou da negação. Tem aquelas palavrinhas que a gente diz em português como, por exemplo, certamente. Esse seria um exemplo de advérbio de afirmação. Entro na casa de uma amiga com um amigo, nós somos à visita, e eu comento com esse meu amigo que está ao meu lado. Cara, ela cozinhou. Ela cozinhou. Por quê? Como que eu sei disso? Por conta do cheiro. Então eu posso dizer em inglês, She certainly cooked. She certainly cooked. Eu poderia dizer she cooked, com o sentido de ela cozinhou, mas eu embuti aqui um advérbio que foi certainly, que é um exemplo de advérbio de afirmação, um exemplo de adverb of affirmation. She certainly cooked. Ela certamente ou ela com certeza cozinhou. Você me pede ajuda. Você me pede ajuda e eu te afirmo que sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas, eu te ajudarei. Em inglês fica assim. I will definitely help you. I will definitely help you. Definitivamente. Esse é um advérbio muito utilizado por nativos da língua inglesa. I will definitely help you. Eu com certeza, eu definitivamente te ajudarei. Até de certa forma sou estranho, né? Vamos ser sinceros, em português a gente não costuma muito dizer eu definitivamente te ajudarei, né? Mas essa é a ideia geral por trás dessa frase, porque é um advérbio de afirmação. Eu posso dizer em inglês, ele nunca recusa. Nunca é um advérbio de quê? Negação, não é mesmo que a gente diz nunca? Em inglês fica assim. He never refuses. Ele nunca se recusa. He never refuses. He never refuses. Refuse é o verbo de se recusar. Never é o advérbio. Ele never refuses.
Temos também um subgrupo chamado de Adverbs of Reason. São aqueles advérbios que vão dar uma justificativa ou uma justificação. Também existe essa palavra em português. Então, aquele advérbio, ele vai dar o quê? Uma razão, um motivo, uma justificativa embutida na sua frase. Na língua portuguesa, por exemplo, quando a gente está dizendo algo, a gente diz então no meio da frase. Eu também posso dizer isso em inglês. Fica assim, observe o meu exemplo. He therefore went to the hospital. He therefore went to the hospital. Estou dizendo que ele então, he therefore, foi para o hospital. Went to the hospital. Ele então, he therefore, o que ele fez? Went to the hospital. Foi para o hospital. Então a palavra therefore é utilizada aqui com o sentido de adverb of reason. Por quê? Porque a palavra therefore está dando uma justificativa, uma razão, um motivo. He therefore went to the hospital. E aí você pode estar pensando, mas espera aí, essa frase não está um pouco perdida, não está um pouco solta de um contexto? Sim, vamos contextualizar melhor. Digamos que uma pessoa sofreu um acidente. E aí eu narrei que ela sofreu um acidente. Ora, se eu narrei que ela sofreu um acidente, o que foi que aconteceu na sequência muito provavelmente? Ela foi para o hospital. Então eu disse ele, no caso, uma pessoa, um homem, posso dizer she também, por que não? She therefore went to the hospital, ou he therefore went to the hospital. Então, therefore está fazendo link com o contexto anterior, né? Considerando que eu já havia feito aqui uma contextualização, no sentido de indicar o que foi que aconteceu na sequência. Ele então, he therefore went to the hospital. Temos também os chamados adverbs of contrast, ou seja, são aqueles advérbios que embutem na minha frase um contraste, como por exemplo dizer alguém é muito rica, mas não vai doar dinheiro. Então veja que eu tenho aqui o quê? Um contraste. Apesar da pessoa ser muito rica, ela não vai doar um centavo. Mary is very rich. Maria é muito o quê? Rica. Rich. Mary is, a Maria é o quê? Very rich. Ela é muito rica. However, she won't donate anything. No entanto, ou apesar disso, ela não vai doar um centavo ou qualquer coisa. She won't donate anything. Mary is very rich. However, she won't donate anything. Então, é um contraste que a gente tem aqui. O fato de a pessoa ser muito rica e não querer doar um centavo. Por isso eu me valido a palavra however, que é um exemplo de advérbio de contraste. Adverb of contrast. Também temos o caso do subgrupo chamado de adverb of condition, advérbio que dá o quê? Uma condição. Como assim uma condição? Ora, só vou fazer isso se acontecer aquilo. Temos aqui um exemplo de frase em português que exprime a ideia de que condição. É o caso da palavra if. If. Muito comum em inglês que exprime a ideia de se. Veja o seguinte exemplo estranho, mas que pode ser construído em inglês. If it rains, we will go for a picnic. If it rains, we will go for a picnic. Se chover, nós vamos fazer um piquenique. Se chover, nós vamos ir a um piquenique. If it rains, we will go for a picnic. Se chover, nós vamos fazer um piquenique. Então tem a ideia aqui o quê? Da condição. If, se, somente se acontecer tal coisa, na sequência faremos outra. If it rains, se chover, o que é que a gente vai fazer? We will go for a picnic. Nós vamos fazer um piquenique. Temos também o chamado adverb of extent, aquele advérbio que vai indicar a extensão de algo. Observe o seguinte exemplo. As far as I know, Mary is an intelligent girl. As far as I know, Mary is an intelligent girl. Que contém aqui a ideia geral de até onde eu sei, a Mary é uma garota inteligente. Observe, as far as I know, até onde eu sei. Até onde eu sei, a Mary é uma garota inteligente. E as far as I know, Mary, o que tem ela? Is an intelligent girl. É uma garota inteligente. Por fim, a gente tem um caso curioso da língua inglesa, que é classificar as palavras yes ou até mesmo no como advérbios quando elas substituem uma frase por completo. Veja o seguinte exemplo. Are you going to the market? Estou perguntando para uma pessoa, você vai no mercado? Are you going? Você vai, mas você vai onde? No mercado? To the market? Are you going to the market? A pessoa responde simplesmente no. No significa o quê? No,
I'm not going to the market. Não, eu não vou. I'm not going. Para onde? To the market. Então eu simplesmente posso dizer não. Por quê? Subentende-se que esse não contém aqui o sentido dessa minha resposta completa. Are you going to the market? Você vai no mercado? A resposta é no. Eu posso perguntar em inglês, are you done? Você terminou? Are you done? Você terminou? E a resposta pode ser yes. Simplesmente yes. Yes, porque sim. Eu poderia muito bem dizer yes, I am done. Sim, eu terminei. Mas nesse caso, eu simplesmente optei por utilizar a palavra yes. Então é isso, pessoal. Essa foi uma segunda aula em que eu tratei sobre a temática dos advérbios em inglês e aqui a gente estudou sobre o grupo chamado Simple Adverbs. Na sequência, a gente vai dar uma olhada nos outros grupos, nas outras classificações sobre advérbios em inglês. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado, de curtir este vídeo e caso você tenha alguma dúvida, basta deixar o seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!